Fala aí, rapaziada, beleza? O diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, abriu o jogo sobre o mercado da bola do clube para a temporada de 2024. Falou sobre o perfil de contratações, sobre o processo que envolve essas contratações do Vasco, principalmente com o modelo da SAF. Falou também de vendas de jogadores do atual elenco. Deu o exemplo, inclusive, muito bonito do David e também falou qual é a realidade do Vasco para essa temporada. O que o torcedor pode esperar? Qual é a expectativa que o torcedor pode ter do Vasco dentro de campo? Isso tudo em entrevista coletiva realizada na manhã/tarde desta segunda-feira. Logo depois da vinheta, eu separei para você os principais momentos e as principais falas do Alexandre Matos sobre a temporada de 2024. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Título, ele vem com um projeto sério, e projeto de médio a longo prazo. Título que vem por acaso, existem aqueles clubes que ganham título e não sabem por que ganhou, porque aconteceu. Você pode ter certeza que a consequência dele é do tamanho da alegria, ou pior que a alegria, aliás, entendeu? Então o Vasco vai conseguir conquistar seus títulos, mas o Vasco vai saber por que vai ganhar seus títulos. E é por isso que a gente fala de médio a longo prazo. Não significa que não podemos ganhar agora o Carioca, não é isso. O planejamento, quando o Vasco entra, o Vasco é para fazer o melhor possível, e o melhor possível é ganhar. Ganhar os jogos, ganhar os torneios, ganhar os campeonatos. Esse é o Vasco. É isso que eu venho dizendo, de aqui dentro nós temos que ter isso, modo mundo e tudo, que esse é o Vasco. Né? Ninguém vai entrar aqui e falar, não, eu não tenho condição de ganhar o título. Não. Nós temos condição e nós vamos fazer o melhor possível para isso. E se é o outro ganhar, que o outro foi melhor que a gente. Tá? Então o título é consequência desse trabalho. Você nunca pode prometer título e... Aliás, uma vez na minha vida, nós prometemos título, eu e um treinador, que o momento era aquele e a gente prometeu e graças a Deus conquistamos. 2016, eu e o Cuca batemos e falamos que nós íamos ganhar o Brasileiro. Antes de começar o Brasileiro, uma insanidade e nós ganhamos. Mas o tempo e a maturidade leva a entender que o título é consequência de uma série de fatores, de tomadas de decisões que vão levar ao protagonismo que aproxima do título. Então, quando a gente fala em protagonismo, a gente está falando de título. Se eu não for protagonista, a chance de ganhar título, ela não existe, ou ela é o acaso. E o acaso ele tem uma consequência mais desastrosa do que aquele momento de felicidade. Sobre a realidade do Vasco. O Vasco... Fiquei surpreendido positivamente. Pagamento absolutamente em dia, que é fundamental para pensar em projeto sério, em protagonismo e em título. Desejo de evolução das questões de estrutura, de tecnologia. Desejo em buscar profissionais de alto rendimento. Desejo em ser cada dia que passa mais competitivo no mercado. Acabamos de dar alguns exemplos aí, João Vitor, enfim, né? Óbvio, se pensa muito, talvez, nos 270 milhões, né? Acho que, não sei se o nosso CEO já esclareceu, mas os 270 milhões não é para comprar jogador, vou pegar 270 milhões e comprar jogador. Não, nós temos que pagar folha salarial, nós temos que equacionar dívidas, nós temos que melhorar a estrutura, nós temos que melhorar a nossa categoria de base, dar mais condições para os nossos garotos, para os nossos profissionais, buscar tecnologias. Então, uma série de fatores que englobam esse investimento que vai entrar, como ano passado, se não me engano, foram 300 milhões. Né? Então, acho que cada ano que passa, cada momento, cada tomada de decisão responsável, cada iniciativa de se querer melhor e mais, vai levar o Vasco a ter mais receitas, vai levar o Vasco a ter mais possibilidade de investimentos. Então, acho que é isso que vai acontecer naturalmente. Se disse de promessa. A promessa é de um Vasco forte, e é isso que a gente vai buscar. Né? O que foi dito lá atrás, não estava aqui, enfim, mas...
A minha essência é de uma equipe competitiva, uma equipe forte, é uma equipe que briga por títulos. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Sem dúvida alguma, não estaria aqui. Então, por acreditar nisso, é que eu estou aqui. E as coisas vão acontecer. O que nós temos que ter é a competência maior para fazer isso o mais rápido possível. Esse é o grande desafio dos gestores, dos profissionais. É de fazer isso o mais rápido possível. Sempre vai haver a necessidade de vendas. Se o Vasco talvez não tivesse que equacionar dívidas, você sabe melhor do que eu os números, se o Vasco talvez não tivesse que evoluir na evolução, na construção de melhorias de sem treinamento e tudo, então o recurso ele é necessário juntamente com o desejo das pessoas, né? Então, os clubes hoje estruturados do nosso futebol, vocês sabem quem são, tem grandes recursos, eles também vendem jogador, né? E por que vendeu? Não precisa de dinheiro? Talvez momentaneamente para pagar o salário em dia como nós estamos hoje, não. Mas para a gente evoluir e o respeito profissional daquele profissional que quer seguir um outro caminho, é que leva às vendas, né? Então, elas vão acontecer como em todos os clubes do mundo. Todo clube do mundo tem uma venda, ou porque o jogador está encerrando um ciclo, ou porque já foi prometido para ele outras vezes, ou porque tem a necessidade, como você disse, para se estancar algumas coisas. O que cabe nós, a gestores, é, mais rápido possível, ter um substituto ou substitutos para aquela perda técnica, né? E saber usar o dinheiro no seu projeto. E saber usar o dinheiro, mais uma vez eu digo, não só em contratações, em melhorias de estrutura, de logística, de profissionais que vão fazer o projeto ser sólido. É isso que a gente busca. Então, a necessidade ou o desejo, ele parte muito por isso. Então, é o que vai acontecer com o Peck ou com outros atletas que dentro desse processo, enquanto eu estiver aqui, vão sair. As coisas vão acontecer, porque é do processo. Perfil do jogador para vir? É óbvio que tem uma saída, uma necessidade do clube, ou não. É um desejo do atleta, ou não. Isso tudo tem que juntar para ficar bom para todo mundo. A partir do momento que tem um desejo de saída, seja ele qual for, ou por financeiro, ou por desgaste, ou enfim, o clube está satisfeito com aqueles números, as coisas acontecem. Às vezes mesmo o clube querendo que o atleta permaneça. Isso pode acontecer. Então, não existe uma fórmula. O que existe é isso. Você vê grandes clubes estruturados com poderio financeiro no nosso futebol e vendem jogador também. Então, isso pode acontecer. O que a gente tem que buscar rapidamente é uma solução para que não atrapalhe o nosso desenvolvimento técnico de time. Quando você perde alguém, você tem uma consequência. Nós temos que estancar essa consequência com um substituto rápido, ou dentro da própria casa, ou buscar no mercado. É isso que nós vamos trabalhar. Quando olha um diretor executivo, olha um contratador, né? E muitas vezes, para não falar todas, o julgamento ele é das contratações. O cara é bom se as contratações derem certo, o cara é horrível se der errado. Não é assim. Uma contratação tem toda uma demanda, tem todo um processo, né? E são várias mãos. Você começa com uma demanda técnica da comissão técnica, precisamos de um lateral, um zagueiro, enfim. Você tem uma análise de mercado, você tem uma análise individual de possíveis alvos, você define um alvo, você tem uma negociação a ser feita, você tem uma aprovação do financeiro, você tem uma aprovação médica, você tem uma aprovação do jurídico num contrato, você tem uma autorização do dono, do presidente, do CEO, você tem uma estratégia de marketing, de comunicação, você tem uma apresentação, você tem um registro e uma adaptação. Eu te falei aqui, sem pensar muito, 13 passos para uma contratação. Então, esse é um processo de contratação. Eu falo muito processo. O que é processo? Processo é isso. Vamos definir aqui como é que vai ser uma contratação. Vamos definir aqui como é que vai ser um fluxo de informação de um jogador que está no DM, quanto tempo ele demora, qual o processo, que estágio que ele está. Vamos definir isso aqui. Esses são os processos. E para que serve? Minimizar erros e
dar mais força para as tomadas de decisões. Acho que o Vasco e o futebol brasileiro como um todo precisa definitivamente entender isso, que o individual lá dentro, ele aparece com o coletivo, e é isso aqui fora também. Não tem uma pessoa que precisa ser massacrada quando der errado, porque eu te afirmo que ninguém toma decisão sozinho, tem várias outras mãos envolvidas nisso. Aqui, então, mais ainda, porque além desse processo interno, tem um processo com a empresa, né, que tem os scouts dela, que tem o CEO dela, que tem o financeiro dela. Então, tem uma série de processos, de pessoas participando de uma tomada de decisão. O que a gente tem que definir para o torcedor é esse, o momento, a ideia, o plano, o crescimento. E aí, quando eu falo crescimento financeiro, crescimento de receita, crescimento de poderio de investimento, isso tudo vai vir a médio e longo prazo. E o que nós precisamos hoje é de cara engajado com esse desejo que todos nós temos de fazer o Vasco esse protagonismo duradouro. Vou falar do David aqui, né, para não ficar chato demais aqui. Estou chato, né? As respostas sempre... O David, quando eu liguei para o David, ele tinha ali 2 clubes ali em cima, vi que tem muita crítica pelo David. Respeito. Cabe o David transformar essas críticas em elogios no trabalho dele. Mas quando eu liguei para ele, e ele falou comigo assim, cara, você está me dando uma ligação que a minha família e eu esperamos desde quando eu nasci, porque a minha família inteira é vascaína, ele é de Espírito Santo, e ele também. Então, esse cara, pode dar certo, pode dar errado, o tempo vai dizer, mas esse indivíduo é um indivíduo que hoje, no momento do Vasco, importa muito para nós. Então, aquilo que eu disse chegar aqui, quando eu assinei lá com o Lúcio, lá, que eu viria para cá, para mim é o maior clube do mundo. E isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Essa ideia, esse perfil é fundamental para fazer o Vasco desenvolver suas ideias, seu projeto, e que o médio prazo não seja tão médio assim, seja o mais rápido possível. Então é isso que a gente vai buscar, é isso que a gente vai batalhar e é isso que a gente quer muito. Nós temos tanta coisa para pensar, tanta coisa para evoluir, tanta coisa para conquistar, não só no Vasco, como nos clubes em geral. E a contratação, no fim, que é o que a maioria dos torcedores, jornalistas, estão sempre perguntando e tudo, ela é uma consequência de um monte de fatores, né? Que eu acabei de citar. Se o clube é um clube organizado, um clube com grandes receitas, um clube que vem num processo sério de gestão e tudo, tem um perfil de contratação, né? Se tem uma seriedade, se tem uma responsabilidade financeira, ele tem um perfil. E quando você não tem isso, tem um outro perfil. E, de repente, num clube estatutário, vamos chamar assim, às vezes o presidente quer uma coisa imediata porque tem mais 1 ano ou 2 anos, tem que sair, enfim, tem um outro perfil. Então, o perfil ele é de acordo com o seu plano. O plano do Vasco é de médio a longo prazo. Então, o Vasco vai sempre priorizar, independente, quem vai definir se vai jogar, se vai compor, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Eu acabei de citar que muitas vezes cria-se uma expectativa enorme em um determinado jogador contratado e frustra no final. E, de repente, uma expectativa negativa ou até uma falta de expectativa e esse atleta torna-se muito importante. Então, eu acho que essa disputa, que é uma disputa técnica, ela não cabe a mim, né? Isso é o dia a dia dos jogadores, com a comissão técnica, com o Ramon, com o Emiliano, que vai definir o que cada um tem de papel quando chegar no Vasco. O que eu posso afirmar é que todos que vêm, eles vêm por algum motivo, e não tenha dúvida que tem uma avaliação minuciosa, processual dentro do Vasco hoje. Você tem um scout daqui, você tem um scout do grupo, você tem a opinião e avaliação da comissão técnica, você tem a do diretor, você tem uma análise financeira, você tem uma aprovação do CEO, você tem uma aprovação do dono, ou seja, passa por muitas mãos para realmente entender que pode ser um atleta importante no nosso projeto. E é claro que o dia a dia vai mostrar a importância dele, né? O dia a dia, a evolução, a adaptação. Então, acho que o torcedor do Vasco ele pode ter ciência que a contratação é o fim, é o que todo mundo, a maioria, não todo mundo, preocupa, mas a nossa preocupação vai muito além
de quem vai vir. A nossa preocupação é fazer um projeto realmente duradouro, um projeto que realmente o Vasco vai chegar, e quando ele chegar, todo mundo vai saber o porquê, e todo mundo vai observar que não é chegar para 1, 2 anos, é chegar para se solidificar de vez naquela situação que nós todos desejamos, que é de protagonismo.